Pessoal, voltando para nossa aula, ainda continuando, sobre a dinâmica demográfica. Agora a gente vai ver aspectos perfil etário, expectativa de vida, gênero, aspectos étnicos, raciais e crescimento vegetativo e a mobilidade espacial. Alguns conteúdos que vão ter aqui a gente já viu no outro slide, mas se repete porque vocês precisam fixar bem, certo? Observem as orientações no grupo, que é muito importante, e assista a aula até o final, que também é muito importante, certo? Conceitos demográficos, Demografia ou geografia da população é a área da ciência que se preocupa em estudar as dinâmicas e os processos populacionais. Para entender, por exemplo, a lógica atual da população brasileira, é necessário, primeiramente, entender alguns conceitos básicos desse ramo do conhecimento. Vejam só, não precisa copiar, certo? A gente só vai precisar copiar a atividade, então não se preocupem em copiar. A gente vai ter o gráfico aqui, a população por região, A gente vai ver que o Sudeste é a parte mais populosa do Brasil, depois a gente vai ter o Nordeste, depois o Sul, depois o Norte e, por último, o Centro-Oeste, certo? População absoluta. População absoluta é o índice geral da população de um determinado local, seja de um país, estado, cidade ou região. Falando em cidade, o nosso município ele tem hoje aproximadamente 31 mil habitantes, certo? Já a população absoluta do Brasil, ela está estimada em 2 milhões e 11 milhões de habitantes. O último censo ele foi feito em 2018 e o outro estava para ser feito em 2020. Por causa da pandemia, o censo demográfico do IBGE não foi feito. E assim, a gente tem essa estimativa de 211 milhões de habitantes. Mas a gente precisa do censo desse ano para ter certeza, certo? A densidade demográfica é a taxa que mede o número de habitantes em um determinado espaço, geralmente medida em habitantes por quilômetro quadrado, também é conhecida de população relativa. A gente já fez uma dinâmica em sala de aula, não sei se vocês lembram, faz um pouquinho de tempo isso, Que eu coloquei 4 pessoas em um metro, E a gente contou quantas pessoas cabiam dentro da sala e tudo mais. Então, a densidade demográfica é isso, quantas pessoas cabem por quilômetro quadrado, certo? Então, a gente vai dar continuidade e vai entender o que é superpovoamento e superpopulação, certo? É quando o quantitativo populacional é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para a sua manutenção. Qual a diferença entre um local populoso, densamente povoado e superpovoado? Um local densamente povoado é um local com muitos habitantes por metro quadrado, enquanto que um local populoso é um local com população muito grande em termos absolutos, e um lugar superpovoado é caracterizado por não ter recursos suficientes para abastecer toda a sua população. O Brasil é um país populoso, porém não é densamente populado. O Bangladesh não é populoso, porém superpovoado. O Japão é um país populoso, densamente povoado e não é superpovoado. A taxa de natalidade é o número de nascimentos que acontecem em uma determinada área, certo? A taxa de fecundidade é o número de nascimentos bem-sucedidos menos o número de óbitos em nascimentos, certo? A taxa de fecundidade média de filhos por mulher, a gente vai ter aqui nesse gráfico. Na Nigéria são 6,89 filhos, quase 7. Em Israel é 2,62, quase 3. No Afeganistão é 5,43, quase 6. Na Alemanha, 1,43, quase 2. Singapura, 0,8, quase 1. Na China, 1,55, quase 2. Nos Estados Unidos, 2. E na Índia, 2,51 por mulher, certo? Crescimento natural ou vegetativo é o crescimento populacional de uma localidade medido a partir da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade, certo? O crescimento migratório é a taxa de crescimento de um local medida a partir da diminuição da taxa de imigração, pessoas que chegaram, pela taxa de emigração, pessoas que se mudam. Imigração são pessoas que chegam e emigração são as pessoas que se mudam. Lembrando lá da outra aula de
migrantes e emigrantes, certo? Não são sinônimos, são completamente diferentes um do outro. O primeiro, ele sai do país porque ele quer, e o segundo, ele sai porque ele precisa, para sobreviver, por condições climáticas, certo? Crescimento populacional ou demográfico. É a taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. A gente vai ter as migrações, que a gente já estudou na outra aula, migração pendular, que é aquela realizada diariamente no cotidiano da população, ir ao trabalho e voltar. Migração sazonal, que ocorre em um determinado período, mas também é temporária, exemplo, viagem de férias. Migração definitiva, quando se trata de algum tipo de migração ou de mudança de moradia definitiva. Êxodo rural, que é a migração de massa da população do campo para a cidade durante um determinado período. Lembre-se que a migração esporádica do campo para a cidade não é êxodo rural. Metropolização é a migração em massa de pessoas de pequenas e médias cidades para grandes metrópoles ou regiões metropolizadas. E desmetropolização é o processo ao contrário, em que a população migra em massa para cidades menores, sobretudo as cidades médias, certo? O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão copiar a atividade, perguntas e respostas. Primeiro, segundo, terceiro. Eita, eu pulei do terceiro para o quarto, foi? Foi. Esse daqui deveria ser o terceiro, quinto. Oh, gente. Esse aqui, peraí. Esse é o segundo, esse é o terceiro. Será que eu consigo modificar, hein? Consigo não. Vai dar muito trabalho. Então, esse aqui é o terceiro, esse é o quarto e esse é o quinto, certo? Para não confundir vocês. Será que eu consigo colocar aqui? Não sei. Então, eu mexo ali no computador, certo? Mas quando vocês estiverem fazendo a atividade, é primeiro ao quinto, certo? Acho que eu esqueci de copiar a terceira questão. Erro meu, certo? Aí vocês copiem perguntas e respostas e mandem para o meu privado para eu colocar a presença de vocês. Qualquer dúvida, é só ir para o meu privado.